O número de investidores em fundo imobiliário saltou de 21 mil em 2010 para quase 3 milhões agora, no final de 2024. Foi um grande crescimento em um período relativamente curto de tempo. Com isso, alguns fundos imobiliários alcançam marcas de 500 mil até 1 milhão e 200 mil cotistas. São números impressionantes, em especial se compararmos com a base de acionistas de algumas empresas listadas. A Petrobras, por exemplo, segundo a B3, alcançou recentemente 1 milhão de acionistas individuais. Esses volumes, portanto, elevam a importância das áreas de RI das gestoras de fundo imobiliário. Afinal, é dessa área a missão de falar, se comunicar com o cotista, atendendo às regras do jogo. Para tornar essa missão ainda mais peculiar, boa parte dos investidores de fundo imobiliário são bastante engajados, ativistas e exigem e merecem bastante atenção. E qual é a visão das gestoras sobre esse contexto? Como elas estão lidando com esse desafio? Bom, para falar sobre isso, nada melhor do que ouvir uma profissional de RI de uma das maiores gestoras brasileiras de fundos imobiliários. Eu recebo hoje aqui no Observatório de FIIs a Juliana Freitas, da área de RI do Pátria Real Estate. Bem-vinda, Juliana. Quem é você no mundo dos fundos imobiliários? Obrigada, Fernanda. Obrigada pelo convite. Em nome do Pátria, eu agradeço. Bom, como você mencionou, meu nome é Juliana Freitas, eu sou responsável pela área de relações com investidores do Pátria Real Estate Brasil. Hoje nós somamos em torno de 20 fundos imobiliários, são 18 fundos imobiliários listados na Bolsa e 2 negociados em ambiente CETIP, além de alguns mandatos de fundos exclusivos, né? A gente tem aí aproximadamente 1 milhão de investidores, né, que representa aproximadamente 30%, até um pouquinho mais, da base de investidores de fundos imobiliários hoje da Bolsa. Legal, é a maior gestora independente do Brasil hoje, né? Independente de grandes bancos, de grandes grupos financeiros, né? Isso, a maior independente e a terceira maior do mercado. Entre todas. É, é, inclusive, né, isso mostra como o mercado evoluiu, né? Vamos usar esse gancho para conversar o nosso papo aqui, porque eu invisto em fundo imobiliário há muito tempo, desde 2001. Eles nem eram listados e basicamente eram monoativos e de gestão passiva. As cotas eram vendidas de forma muito parecida como se vende imóveis. Tinha até stand de vendas. Eu me lembro que eu vi um anúncio num jornal de negócios da época, a Gazeta Mercantil, liguei e comprei algumas cotas do Fundo Imobiliário Projeto Água Branca. Recebi em casa uma pastinha toda bonita, com fotos do prédio, né? E alguns documentos dentro, inclusive um contrato de compra e venda de cotas e o certificado de depósito fiduciário. Quer dizer, olha como as coisas mudaram, né, Juliana? Hoje são milhões de cotistas, literalmente, em fundos, alguns bilionários, com dezenas, centenas de ativos lá dentro, fundos multiativos, portanto, né? Portfólios, alguns híbridos, inclusive. Quantidade de informação incalculavelmente maior com a qual nós temos que lidar. É tudo muito mais complexo. E boa parte dessa complexidade cai na mesa de quem? Cai na mesa do RI. Juliana, vamos começar falando então, talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo não saibam qual é a missão do RI, o que é o RI e qual é a responsabilidade da área. Bom, acho que o próprio nome já diz, né, que é se relacionar com os nossos investidores. Então, a área de relações com investidores, ela vem, né, dentro de uma estrutura até de regulatória, né, quando você olha para empresas, né, a área de RI, ela é obrigatória para empresas listadas na Bolsa, e no mercado de fundos, ela tem um papel semelhante, que é o papel de se comunicar, e se comunicar com assertividade, com os investidores da mesma maneira, ou seja, com o mesmo nível de
profundidade, para que eles possam ter todas as informações necessárias para tomar as determinadas decisões de investimento que eles julguem necessárias. Então, o nosso papel é entender, os acontecimentos dos fundos, determinados fundos com os gestores, ou seja, estar perto ali, 100% das tomadas de decisões, entender quais são os fundamentos por trás, para poder contar, né, informar para os investidores o que está acontecendo por trás, daquela cota que ele tem na bolsa. Pois então, em outras palavras, a missão é uma missão de comunicação. Sem dúvida. Se comunicar e fazer isso bem, bem feito, né? Como nós já mencionamos aqui, para uma comunidade cada vez maior de pessoas, de cotistas, certamente isso é um desafio, né? Na prática, Juliana, quais são, e na tua experiência, os maiores desafios nesse contexto da indústria de fundo imobiliário hoje, crescente, cada vez maior, número de cotistas cada vez maior, e cotistas diferentes, né? Você mencionou aí, se comunicar de forma igual com cotistas que são muito diferentes. Um investidor individual que tem 2, 3, 5 cotas e um investidor institucional, um family office. Como é que fica esse desafio da comunicação? Bom, sem dúvida é um desafio, né, você, traduzir, eh, os acontecimentos dos fundos, e aí a gente está falando realmente que são, fundos diversos, né, então desde quando você está falando de um fundo de tijolo, que você está comunicando uma aquisição, um desinvestimento, uma locação, uma desocupação, até um fundo de papel, onde você tem, né, um CRI, né, que nada mais é do que uma dívida e comunicar as garantias e tudo mais, e você poder e o nosso, vamos dizer assim, eu costumo dizer que o nosso papel é trabalhar narrativas, né, então a gente entender os acontecimentos e tentar traduzir de uma forma que o investidor, individual, né, que não é o dia a dia dele, trabalhar com locação ou não tá tão, acostumado a termologias, ele para que a gente consiga traduzir de uma forma que ele entenda o que os movimentos do fundo, ou seja, trabalhar a comunicação, descomplicada, de uma forma direta, e também, que tenha profundidade de informação, ou seja, que todos os números, né, os fundamentos daquela aquisição, daquele investimento, eles estejam disponíveis. Então, eu acho que o nosso principal desafio é trabalhar com diferentes formas de comunicação. Então, e aí, obviamente que as redes sociais, as outras mídias, elas vieram para nos ajudar, assim como um papo que a gente está tendo hoje, né, que é você disseminar os acontecimentos, disseminar a nossa comunicação em diversos meios. Então é você ter para o investidor que tem 5 minutos para ler aquela comunicação, ele ter um comunicado mais resumido, ele ter um racional da tese de investimento que está mais detalhado, ele ter um video report que ele pode assistir no YouTube, ele ter um áudio no Spotify que ele pode acompanhar o fundo dele indo para o trabalho. Então, eu acho que, assim, é claro que é um desafio constante, mas eu considero que o nosso principal papel é sempre garantir que a gente consiga, né, através do nosso trabalho, disseminar as informações do fundo, no maior número de canais possíveis. E para quem acompanha o setor há bastante tempo, como eu, é bastante evidente essa evolução, né? Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, a evolução dos relatórios gerenciais é inquestionável. Hoje eles são muito mais acessíveis para um investidor comum e ao mesmo tempo em que eles têm mais informação, são mais detalhados, mais aprofundados. E os outros formatos, como você mencionou, os vídeos reportes, podcasts de áudio apenas, newsletters, né? É muito fácil ver isso para quem acompanha o setor há muito tempo. Bom, como eu já mencionei na introdução, a indústria tem essa característica de reunir investidores engajados, né? Até nas nossas conversas preliminares, é porque a gente se prepara para ter esse papo aqui, né? Nós falamos disso e você trouxe a palavra, engajado é a palavra.
é verdade. Alguns deles se convencem ou são convencidos por ditos influenciadores, né, que infelizmente muitas vezes não são especialistas, mas que utilizam desse espaço que as redes sociais permitem. Isso tudo é bom, mas enfim. Então, muitos investidores se convencem ou são convencidos de que os gestores estão sempre desalinhados com o cotista. Eu gosto de dizer o seguinte: fica parecendo aquele ditado: em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Qualquer coisa que o gestor faça vai ser visto como negativo. Vendeu o imóvel, vendeu o melhor imóvel do fundo. Inadimplência é porque não tratou direito a situação. Como é que atua nesses casos, é, no contexto dessa característica que é da indústria, porque é um produto de varejo? Bom, eu acho que os questionamentos são saudáveis, eu acho que é natural, enfim, o mercado questionar as decisões, que o determinado gestor possa tomar. E eu acho que o nosso papel é estar preparado para responder todos esses questionamentos. E essas respostas, elas vêm através de fundamentos, né? Os fundamentos imobiliários que estão por trás daqueles investimentos, o contexto imobiliário que fez com que aquela determinada decisão foi tomada. Mas eu acho que, assim, por trás de tudo isso, o mais importante para os investidores é a seleção dos gestores que ele vai escolher quando ele for investir, né? A gente está falando aqui de fundo imobiliário, mas isso obviamente se aplica para qualquer outro segmento, né? Que é escolher um gestor que ele entenda que tem experiência no mercado, que tem track record, ou seja, que já passou por diferentes ciclos, tanto econômicos quanto ciclos do mercado imobiliário, e que vai, né, obviamente, com toda essa bagagem, vai tomar decisões de alinhamento com longo prazo, né? Então, acho que esse é o principal fator que os investidores têm que levar em consideração quando estão avaliando, né, o investimento, quando estão avaliando essa decisão de investimento. Então, acho que questionar é natural e faz parte, e eu acho que dentro do nosso papel de comunicação, o que a gente tenta sempre é antecipar os questionamentos, né? Então, uma prática que dentro do Patra nós temos é de criar as teses de investimento, né? Então, a gente divulga os fatores que motivaram aquela decisão, tanto os fatores micro, né, relacionados ali àquele determinado investimento, mas também por que, na nossa visão, aquele investimento faz sentido, né, dentro da estratégia macro daquele fundo. E estamos sempre disponíveis para os questionamentos que podem vir a surgir posteriormente, né? Porque nem sempre a gente antecipa todas as questões que podem surgir. Mas eu acho que esse questionamento é natural, acho saudável e acho bastante importante. E eu costumo dizer que, na medida em que os fundos de gestão ativa e multi-portfólio, multi-ativos, né, de gestão ativa, dominaram a indústria, o papel da gestão se tornou ainda mais importante. Então, se hoje a gente costuma ouvir aquele ditado que imóvel são três coisas: localização, localização, localização. Só que fundo imobiliário não é imóvel, é um ativo de base imobiliária, mas não é imóvel, é um fundo imobiliário que tem imóveis dentro. E no caso dele, eu brinco, é localização, localização e gestão. Você tem que avaliar o gestor e você tem que confiar nele. E voltando para o nosso assunto principal, a área de RI é a interface, né? É onde a gente consegue ter o primeiro contato com a gestora e para começar a fazer essa avaliação. Na sua opinião, então, falando de RI, quais são as principais competências de um profissional de RI? E, em especial, de novo, nessa indústria de fundo imobiliário, com passivos bastante peculiares, milhares de investidores, como é que você vê isso? Acho que a primeira coisa, a pessoa tem que gostar de se comunicar, né? Naturalmente, né? Porque é realmente um papel de um comunicador, seja
né, a gente falando comunicação oral, né, assim, né, a gente, né, uma conversa com o investidor, um telefonema, um e-mail, mas também é realmente na arte de criar narrativas, né? E eu costumo falar isso para todas as pessoas que trabalham ou que já trabalharam comigo, que eu acho que a nossa principal característica é que você tem que ser capaz de criar uma narrativa e entender a melhor forma de expor aqueles argumentos, né? Então, seja através de um relatório que vai ser uma apresentação, seja através de um vídeo onde a gente vai apresentar um ativo logístico, por exemplo, vamos criar um roteiro para apresentar um ativo logístico de determinado fundo. Então, você precisa ter uma capacidade de síntese, entender o que é mais relevante. Então, obviamente, dentro do mercado financeiro, você precisa ter conhecimentos de finanças, né? Porque você vai entender não somente os fundamentos imobiliários, mas você precisa fazer uma comparativa, né, daquele produto em comparação com determinados outros produtos que estão sendo oferecidos, né? Porque dentro do mundo do investidor, ele está pensando numa carteira de investimentos. É, então, eu considero que são características, assim, aí de produtos profissionais, mas claramente a pessoa tem que gostar de se comunicar, porque eu trabalho com RI dedicado há 12 anos, no mercado imobiliário há quase 17, e durante toda a minha trajetória, muitas vezes fui questionada, do tipo, você não tem vontade de ir para gestão? E a minha resposta sempre foi não, porque eu adoro me comunicar. Eu acho que esse que é o grande ponto. Perfeito. O RI é, portanto, se a gente destacasse uma característica principal, é essa, a característica do comunicador, né? E quando você fala de narrativa, só aqui um parêntese, porque hoje em dia até a gente ouve, às vezes, a expressão narrativa em contextos diferentes, é narrativa no sentido de contar uma história Sem dúvida. verdadeira, e que contada desta forma facilita o entendimento, né? Sim, exatamente. Porque, na verdade, olha, o que eu tô querendo dizer é, muitas vezes o gestor, ele é uma pessoa técnica Sem que dúvida. que tá ali tomando decisões de investimento com base em elementos técnicos. E como você bem mencionou, o nosso mercado hoje tem 75% de pessoas físicas que são investidores individuais que nem sempre eles estão, como eu mencionei no início, habituados aqueles jargões ou Vocabulário. vocabulários. Então, quando eu digo criar narrativa, é realmente isso. Eu quero contar a história do gestor, mas eu preciso contar de maneira que, né, que o meu público, que no caso são os meus investidores, ele entenda exatamente o que o gestor quis, né, fazer quando ele tomou aquela decisão. Então, meu papel, de certa forma, é uma de tradução. Sim, sim, sim. E isso é técnica, né? Eu trabalhei com marketing, comunicação corporativa há muitos anos também. Comunicação tem o que eu falo, tem o que você entende, né? E tem o que eventualmente eu gostaria realmente de contar. Então, narrativa ou histórias é uma forma de fazer isso de uma forma mais efetiva. Perfeitamente. E o RI está nesse meio campo, né, Juliana? Entre os gestores, o regulador e o cotista. Como que o RI, na sua opinião, deve enxergar o cotista? Como dono do fundo ou como um cliente da gestora? Você entende que há uma evolução nesse entendimento? Você trabalha com isso já há bastante tempo. Você vê uma evolução no entendimento do cotista em como a gestora enxerga o cotista? Olha, eu acho que assim, o nosso investidor é sim, né, obviamente o dono do fundo, e também é o nosso cliente, eu enxergo ele das 2 maneiras. Nós estamos trabalhando de uma forma geral, gestora, nós trabalhamos para os nossos clientes, que são os investidores, basicamente os donos dos fundos. Eu acho que, o mercado de uma forma geral ele evoluiu, né, e eu acho que grande parte disso vem acho que é da evolução também do acesso eh, do mercado às gestoras, né? Quando você mencionou que, né, alguns anos atrás
Para você ter contato com o gestor, basicamente você tinha que ir numa assembleia, você tinha um contato uma vez ao ano, né? Muitas dessas gestoras nem tinham uma área formal de RI, então era muito inacessível. Então hoje esse movimento ele tem sido muito mais presente, né? Todas as gestoras passando a ter uma área ali dedicada para o atendimento ao investidor. E eu acho assim, eu costumo dizer que a gente constrói a nossa comunicação entre 6, 10 mãos, né? Porque basicamente nós estamos ali escutando os questionamentos, os, as sugestões dos nossos investidores. Seja sobre comunicação, seja sobre até alguns movimentos do fundo, enfim, a gente sempre escuta isso e a gente leva isso para os gestores também. Então, não é somente uma via onde eu estou escutando, onde o gestor está tomando decisões e eu estou comunicando para os cotistas. Eu também estou escutando os cotistas e estou levando essas informações para os gestores. Então, a gente faz essa mão dupla, né? E aí, assim, a gente vai trabalhando as mudanças necessárias na nossa comunicação. Então, para citar aqui um exemplo, algumas vezes a gente recebe, né, no nosso Fale com RI, algumas perguntas sobre determinados temas, e aí a gente entende que tal tema não ficou tão claro, né, e que a gente precisa deixar isso mais claro. Então a gente leva para o gestor, conversa, discute, propõe uma mudança nova no próximo relatório, ou propõe um vídeo. Então, assim, é uma coisa que a gente vai construindo em conjunto. E olha só que incrível, o que você acabou de trazer me dá um gancho super importante, que é o seguinte: bom, o RI, portanto, não é uma área passiva, não é um mero entregador de mensagens do gestor para o cotista. Mas para fazer isso, para contribuir, você precisa conhecer o negócio. Né? Uhum. Você já trabalha com RI há muito tempo, inclusive trabalhou com RI em empresas imobiliárias de capital aberto antes de trabalhar em gestora de fundo imobiliário. Quer dizer, você entende do negócio real estate e por isso você consegue contribuir mesmo. E você entende comunicação por ser uma profissional de comunicação. Como acontece esse meio campo, então? Como é que o RI é informado e se informa sobre o negócio, contribui para a construção dessa narrativa antes de fazer o seu trabalho fim, que é levar a história para o mercado, né? Não só para o cotista, né? Bom, a minha história pessoal, eu sempre estive envolvida, né, realmente com a área de relações com investidores, né, desde o do início da minha carreira, né, mas o que eu acho é que, assim, nós, dentro do nosso dia a dia, a gente está muito próximo dos gestores, né, então, eh, todas as, vamos dizer assim, todas as decisões, a gente entende a decisão que está sendo tomada, a gente entende os movimentos do fundo, e aí sim a gente consegue, né, tem um papel ali de avaliar se aquele determinado tema é um fato relevante, se aquele determinado tema como que a gente vai tratar, se a gente precisa de um relatório adicional. Então a gente está muito, assim, muito envolvido no dia a dia do fundo, né. E aí, de uma forma geral, obviamente que você precisa saber sobre o mercado e sobre os outros pares, né, o que que os outros pares estão fazendo, ou quais são os outros movimentos que estão acontecendo na economia real. Então, assim, é necessário sim, você trazer uma bagagem para que você possa contribuir ali na discussão, de todos os temas ali relacionados ao fundo. Então, muito antes da comunicação de fato acontecer, né, daquele relatório sair de uma certa maneira, ou de um vídeo, de um filme, uma série, a gente está trabalhando ali, nos bastidores da transação, basicamente desde o início. E fundo imobiliário é um, um casamento entre o mercado imobiliário e o mercado financeiro, né? Não é imóvel, mas também não é um produto financeiro puro sangue. Algumas gestoras no início, a indústria evoluiu muito, como nós já falamos aqui, então, algumas gestoras, principalmente no início, traziam para a gestão dos fundos gente com background de experiência no mercado financeiro. Isso foi evoluindo, hoje a gente vê muito mais pessoas com background do mercado imobiliário e tal. Talvez da mesma forma, para as posições de RI,
esse seu perfil de alguém que tem um pé no mercado de real estate de verdade, que veio de lá e também é um profissional de comunicação, vai passar a ser cada vez mais comum nas gestoras. Juliana, muito obrigado pelo papo. Passou rápido, né? Muito obrigado pelo papo. Eu valorizo demais o trabalho de áreas de comunicação, porque, como eu falei, eu fui executivo de marketing e comunicação corporativa em empresas grandes, sei do desafio que é comunicar, mas, na minha opinião, o papel do RI vai além da comunicação, né? Ele é uma peça fundamental da governança corporativa. Governança é um dos assuntos muito caros para o Observatório de FIIs, né? O setor de fundo imobiliário é um ecossistema complexo e que vai se tornando cada vez mais complexo, formado por partes autointeressadas, e não tem nada de errado nisso. A literatura, aliás, explica muito bem essas coisas. O que a gente precisa fazer é olhar para esse ecossistema com maturidade e lucidez. Eu sempre digo, não tem indústria de fundo imobiliário sem imóvel, sem cotista, sem inquilino, sem regulador e sem gestora. Então, as pessoas que demonizam gestores por alguma razão estão demonizando o setor como um todo. Todos vão ganhar se a indústria se desenvolver de forma sustentável e equilibrada. E o RI tem um papel fundamental nisso. Obrigado por ter vindo, Juliana. Nós que agradecemos aqui do Pátria, foi um prazer. Obrigado. E você? Trabalha com fundo imobiliário? Tem fundo imobiliário de alguma forma no centro das suas atividades? Então contribua com o desenvolvimento de conteúdo qualificado, pesquisa aplicada, aproximação do mercado com a universidade. Saiba mais na descrição do vídeo.